Hello, everyone! Eu sou a teacher Daniele Costa e estou aqui para te ensinar inglês de um jeito que você não vai mais esquecer. Isso mesmo. Então, eu quero ensinar para vocês hoje um tópico que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Lá pelo ensino médio, você estudou o verbo to be, não estudou? Eu estudei. Tenho quase certeza que você também já ouviu falar dele ou já estudou o verbo to be. Então, eu vou dividir o tópico, o verbo to be, em quatro partes, para deixar tudo bem claro para você. Cada parte vai ter uma explicação e um vídeo separado com exercícios. É extremamente importante que você faça os exercícios para entender toda a estrutura que você estudou. Papel e caneta na mão para anotar tudo e se livre das distrações no momento em que você está estudando, ok? Feche a porta, desligue o celular, foco na aula para você compreender tudo sobre o verbo to be e não esquecer nunca mais. Vamos lá? Let's go! Verb to be, part 1. Essa é só a primeira parte. Como eu falei para você, cada uma das partes que eu dividi, você vai ter um exercício para praticar. Content. Esse é o conteúdo da nossa primeira aula. Affirmative form. Forma afirmativa, contractions, contrações. Então você vai aprender como estruturar uma frase afirmativa e entender como são as contrações com o verbo to be. How can you use the verb to be? Como você pode usar o verbo to be? The verb to be is used to form simple sentences for identification, description and location. Então, o verbo to be é usado para formar frases simples de identificação, descrição e localização. We can use to be to express physical states, emotions, occupations, nationalities, and much more. Então, usamos o verbo to be para expressar estados físicos, emoções, ocupações, exatamente falar do nosso trabalho, o que fazemos da vida, emoções. Vamos falar sobre nacionalidades e muito mais usando o verbo to be. Vamos em frente. Usando o verbo to be para expressar estado físico. Using the verb to be to express physical state. Muita atenção agora. We use the verb to be to express physical states when describing how a person feels in terms of physical condition. It's followed by adjectives that indicate the person's state. Então, usamos o verbo to be para expressar estados físicos, ao descrever como uma pessoa se sente em termos de condição física. Ele é seguido de adjetivos que indicam o estado da pessoa. Então, vamos observar os exemplos? I am tired. Eu estou cansado. Então, aqui eu estou usando o verbo to be para descrever como eu me sinto, qual é a minha condição física. I am tired. She is hungry. Então você olha para a pessoa e percebe pela condição física dela que ela está com fome. Então você pode dizer dessa forma em inglês: She is hungry. They are sick. Outra forma que você, observando a condição física da pessoa, ou como ela disse que se sente, você pode dizer: They are sick. He is thirsty. Repete comigo. He is thirsty. We are cold. Então, nesses casos, o to be conecta o sujeito com o estado físico temporário. Vamos em frente. Usando o verbo to be para expressar emoções. Using the verb to be to express emotions. We use the verb to be to express emotions when describing how someone feels emotionally. It's followed by adjectives that indicate the person's emotion or state of mind. Então, usamos o verbo to be para expressar emoções ao descrever como alguém se sente emocionalmente. Ele é seguido de adjetivos que indicam a emoção ou estado de espírito da pessoa. Vamos aos exemplos? I am happy. Eu estou feliz. She is sad. Ela está triste. They are happy. Oh, sorry. They are excited. Eles estão empolgados. He is nervous. Ele está nervoso.
We are angry. Estamos com raiva. Cuidado aqui, porque muita gente confunde angry com hungry, que é outra palavra em inglês, ok? Então, nesse contexto, o verbo to be conecta o sujeito da frase com a emoção que ele está experimentando, expressando como a pessoa se sente naquele momento. Por exemplo, I am happy, eu estou feliz hoje, mas amanhã essa condição, esse meu estado de espírito pode mudar. Então, é uma coisa que você vai precisar perceber pelo contexto, para falar sobre alguém ou para falar sobre você mesmo, ok? Vamos a mais uma forma de usar o verbo to be. Usando o verbo to be para falar de ocupações, do seu trabalho. Using the verb to be to talk about occupations. We use the verb to be to talk about occupations when describing someone's job or profession. It connects the subject to the role the person performs. Então, usamos o verbo to be para falar sobre ocupações ao descrever o trabalho ou profissão de alguém. Ele conecta o sujeito à função que ela desempenha. Muito simples. Vamos aos exemplos? I am a teacher. Então, aqui eu estou conectando o sujeito, eu, verbo to be, am, e a minha função, a minha ocupação. I am a teacher. She is a doctor. Repete comigo. They are engineers. He is a chef. We are students. Aqui o to be é usado, então, para associar o sujeito à ocupação ou função que a pessoa exerce. Então, não se esqueça que, ao falarmos de ocupação, trabalho, é importante a gente usar essa letrinha a. Se a sua profissão começa com uma consoante. Se a sua profissão começar com uma vogal, usaremos am, ok? Então, a minha profissão é teacher. Se eu colocasse ali o assunto que eu ensino antes, eu colocaria I am an English teacher, ok? Vamos em frente? Mais uma forma de usar o verbo to be é para indicar nacionalidade, usando o verbo to be para falar de nacionalidades. Using the verb to be to talk about nationalities. We use the verb to be to talk about nationalities when describing a person's origin or citizenship. It's followed by the adjective that indicates the nationality. Então, usamos o verbo to be para falar sobre as nacionalidades ao descrever a origem ou a cidadania de uma pessoa. Ele é seguido do adjetivo que indica a nacionalidade. Então, aqui você vai poder perceber que as nacionalidades se tornam um adjetivo, pois diferencia o sujeito. Vamos ao exemplo. I am Brazilian. Eu sou brasileira. She is French. Se você está descrevendo uma mulher, você usa she is French. E se for um homem? He is French. Não haverá diferença entre homem ou mulher, ok? Nessas nacionalidades, em inglês, não temos diferença para homem ou mulher. They are Canadian. He is Japanese. We are Mexican. Em português, nós diferenciamos brasileiro, brasileira. Então, como eu acabei de mencionar, Brazilian. Não temos diferença na nacionalidade em inglês para homem ou mulher, ok? Remember to use the nationalities with a capital letter in English. Outro detalhe a respeito de nacionalidades é que, ao escrever, você precisa usar capital letter, letra maiúscula. Então, sempre lembre-se de colocar a primeira letra da nacionalidade em letra maiúscula. Let's continue. Vamos lá. Usando o verbo to be, agora nas estruturas do presente. Sentences in the present. Frases no presente. The verb to be is one of the most important auxiliary verbs in English and is used in different tenses. Here's how it's used in the simple present. Então, usamos o verbo to be. Ele é um dos mais importantes auxiliares em inglês, como vocês já viram muito no ensino médio, estudaram bastante. Ele é usado em diferentes tempos verbais também. E aqui
ele está usado no presente simples, present simple ou simple present. Affirmative sentences. Então, essa é uma estrutura de frase afirmativa. Primeiro elemento que precisamos ter na nossa frase afirmativa, subject pronoun, sujeito. Nós teremos o sujeito, às vezes, dessa forma, como você está vendo, I, you, he, she, it, we, you, they. Ou, em algumas situações, o nome da pessoa pode aparecer, ok? Em vez de she, poderemos ver Maria. He, poderemos ver João, ok? Depois eu vou dar mais exemplos com essas situações em que podemos trocar o subject pronoun por um nome, ok? By a name. Verb to be. Então, cada verbo to be estará conectado a um subject pronoun. Então, dá para a gente fazer outras conexões que não sejam essa. I am, sempre I am. You are, sempre you are. He is, she is, it is, sempre estarão conectados he, she, it com is. We, you, they, sempre conectados com are. O que você precisa depois? Um complemento, para você mudar aí o foco da frase. Então, aqui nós temos I am happy. Repete comigo. You are in Paris. He is hungry. She is a good teacher. It is a great idea. We are relatives. You are native speakers. They are my sisters. Então, cada complemento vai passar uma informação diferente. Contractions. Vamos falar das contrações? Learn how to sound more natural. Então, como você pode usar a contração, você vai soar cada vez mais natural. Então, vamos lá, vamos a entender e aplicar as contrações. Contractions, contrações. Contractions are important in affirmative sentences with the verb to be because they make speech and writing more natural and fluent. Então, as contrações, elas são importantes nas frases afirmativas com o verbo to be, porque elas tornam a fala e a escrita mais natural e fluente. Contractions in affirmative sentences. Então, as contrações em frases afirmativas são essas. A estrutura continua sendo a mesma, porém, agora você vai notar a contração acontecendo. Subject pronoun, primeiro elemento. Verb to be continua sendo o segundo, agora vamos contraí-lo. Contraction plus complement, mais o complemento que você já viu que é importante para a pessoa entender sobre a frase, se é sobre nacionalidade, um estado físico e etc. Vamos às contrações. Muito foco na pronúncia agora. Let's go. I'm happy. You're in Paris. He's hungry. She's a good teacher. It's a great idea. We're relatives. You're native speakers. They're my sisters. Então, note que a contração faz com que aquela forma que a gente disse, I am happy, se torne mais fluida. Então, você vai percebendo que pessoas falam muita contração. Então, pessoas nativas usam contração o tempo todo. Então, tente, tá? Tente usar contração assim possível. Tips from the teacher. Dicas da teacher. Remember the correct form for each subject. Lembre-se de não ficar misturando I are nunca, never, ok? I am. Então, essa é a forma correta para cada sujeito. I am, you are, we are, they are. He is, she is, it is. Use contractions to sound more natural. Então, use contrações para soar mais natural. I am, contração, I'm. You are, contração, you're. He is, contração, his. Quer relembrar as outras? Volta o vídeo. Isso aí, então pratique em voz alta. Essa é a minha dica para você. Livre-se das distrações no começo da aula e sempre pratique em voz alta. Eu sempre peço para os alunos repetirem nas minhas aulas, então aqui não vai ser diferente. Para você conseguir falar inglês, você tem que falar junto comigo, ok?
Então, practice out loud. E follow me, isso mesmo. Me segue lá nas minhas redes sociais. Follow me on social media to stay updated with more content and learn even more with the teacher. Siga minhas redes sociais para acompanhar minhas postagens sobre mais conteúdos e aprender mais com a teacher. Esse é o meu Instagram, @teacherdanielec, YouTube. Aprenda inglês com Teacher Daniele Costa e meu Spotify. Aprenda inglês com Teacher Daniele Costa. Thank you so much. I hope you enjoyed it. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê na próxima, que é a atividade. Lembre-se que cada aula terá atividades, um vídeo separado. Thank you so much. Bye bye.